Olá, tudo bem? A proposta desse novo vídeo é dar continuidade à exposição sobre o tema Reforma da Previdência no que tange às novas regras de aposentadoria. Nesta apresentação serão enfatizadas principalmente as regras gerais, as regras de transições e algumas exemplificações, para facilitar a compreensão. Essas regras, de forma geral, elas serão colocadas de uma forma ordenada, que não necessariamente é oficial, mas elas irão ajudar, aquelas pessoas que precisam saber como foi e em qual situação estão diante das mudanças das regras da Previdência. E principalmente para quem se interessa pelo assunto, que quer conhecer com um pouco mais de profundidade. Vamos concluir ratificando, parte daquilo que será dito, assim como também dar um parecer opinativo em relação a essa proposta como lei, e dar um toque em relação à importância que tem a escolha política da sociedade quando elege seus governantes, pois afinal de contas essas leis elas deixam um legado de governança na qual, se as leis não forem boas, as pessoas podem sofrer por longo tempo as consequências das escolhas que fizeram. Pois bem, a reforma da Previdência ela foi aprovada em sua etapa final pelo Senado Federal no dia 19 de novembro de 2019 e sancionada pelo presidente da República. Seu principal objetivo era gerar uma economia de R$1 trilhão, mas devido à polêmica, principalmente as pautas que tratavam as mudanças nos altos escalões do judiciário, do legislativo, do executivo, algumas categorias específicas como professores e militares, embora atingisse principalmente os mais pobres. O governo teve que fazer algumas concessões e conseguiu-se chegar a 800 bilhões de economia para os próximos 10 anos. A sua validade ela começou a vigorar a partir da data da promulgação. O debate ele foi muito caloroso, mesmo havendo uma ampla vantagem do governo com maioria absoluta no Congresso Nacional. Contudo, é sabido que outras reformas virão, visto que essa serviu apenas como ensaio, de acordo com a lógica da política ultraliberal de desmantelamento do Estado e dos serviços públicos, liderada pelo atual ministro da Economia, Paulo Guedes. É importante salientar que essas novas regras elas devem ser muito bem observadas pelo trabalhador, porque ele terá que optar pela que for mais conveniente, cujos requisitos estão dentro do seu perfil. Então vamos, a partir de agora, apresentar as principais regras, começando pelas regras gerais de como ficou, essa mudança. Eram necessários 15 anos de contribuição para se aposentar
e 60 anos de idade para a mulher, 65 anos de idade para o homem. Havia ainda a aposentadoria por tempo de contribuição, independentemente da idade. Eram 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem. Como ficou? Mulher em área urbana que trabalha no setor privado, a partir de agora irá se aposentar aos 62 anos, com 15 anos de contribuição, pelo menos, com 60% do salário referente ao valor contribuído. Esse percentual ele sobe 2% ao ano até atingir os 35 anos de contribuição. A mulher que começar a trabalhar aos 27 anos, ela irá se aposentar com 100% do seu salário aos 62 anos, desde que contribua continuadamente, sem intervalos. O homem em área urbana, que trabalha no setor privado, ele poderá se aposentar após os 20 anos de contribuição e terá que ter idade mínima de 65 anos e receberá 60% do benefício total, somando 2% até completar 40 anos de contribuição para receber 100% do benefício. Para homens ou mulheres que já estavam trabalhando antes da reforma, esses irão receber 60% do benefício, contribuindo por 15 anos. Para quem entrar depois da reforma, terá que contribuir por até 20 anos, recebendo 60% do benefício. A partir dos 21 anos de contribuição, 2% por ano trabalhado, até alcançar o 100% do salário. Servidores públicos terão que trabalhar pelo menos 25 anos antes da aposentadoria, sendo 10 deles numa carreira pública e 5 no último cargo. Servidores municipais, estaduais, distritais terão aposentadoria de acordo com as regras locais. Em todos os casos, para receber o benefício, terão que ser preenchidos os requisitos tempo de contribuição e idade mínima após a mudança. Esse é um requisito central, crucial dentro da nova reforma, né, que faz com que haja um prolongamento da grande maioria das aposentadorias. E nenhuma aposentadoria deverá ser inferior a um salário mínimo para cumprir a Constituição em seu artigo 7º, inciso 7º. Bom, diante de tudo que foi posto nesta reforma e a realidade do país, pessoas em idade mais avançada, elas serão duramente atingidas por um mercado de trabalho que não emprega tantos idosos. Esses terão dificuldade de contribuir para se aposentar, né, com um salário próximo do padrão que tiveram ao longo da vida ou suficiente para manter as despesas na terceira idade. Outro problema a ser abordado é que quanto mais tempo sem contribuir, independente do motivo, seja desemprego, doença, entre outros, né, será menor o recebimento, porque terá que se aposentar com a idade mínima e o tempo mínimo, com 60% da média do salário contribuído. O sentido atribuído de uma sociedade solidária é que uma geração trabalhe para aprimorar ou manter
os direitos conquistados por outros, diferente do que acontece numa sociedade egoísta e gananciosa, onde cada um pensa em si e não se coloca no lugar do outro. Porém, quando as coisas se invertem, o peso das decisões recai sobre todos, né? Inclusive entre aqueles que, por convicção, ajudaram a construir de uma forma ou de outra a justiça ou a injustiça que se tem. Vamos então agora apresentar algumas das regras que foram estabelecidas. A primeira regra a ser apresentada é a regra de transição. E como ela ficou? A partir da data de aprovação serão 14 anos, né, o período de transição. No setor privado, o tempo de contribuição será de 35 anos para homens e 30 anos para mulher, sendo que há um pedágio de 50% do tempo para quem falta até 2 anos para se aposentar. Isso será feito sobre o restante antes de alcançar a idade mínima. Por exemplo, quem falta 1 ano terá que trabalhar 1 ano e meio, né, ou 1 ano e 6 meses. O valor será calculado pelo fator previdenciário. A segunda regra é a regra por idade, ou seja, são 60 anos para mulheres e 65 anos para homens, né, com 15 anos de contribuição. As pessoas que já estiverem em idade de se aposentar poderão aproveitar esta regra desde que tenham contribuído por pelo menos 15 anos. Agora, a partir de 2020, será acrescido de 6 meses, entrando dentro da regra de transição, até chegar aos 62 anos para mulheres, 65 anos para homens, respectivamente. A terceira regra é a regra de pontos. Tempo de trabalho mais idade. O primeiro ano de validade da reforma são 86 pontos para mulheres e 96 pontos para homens. No primeiro ano, respeitando uma contribuição mínima de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens. A cada ano, sobe 1 ponto para atingir 100% do valor recebido. A soma dela terá que ser igual a 100 pontos para mulheres e 105 pontos para homem. E a transição acaba. Essa regra ela aumenta bastante o tempo em que o trabalhador ele precisará para se aposentar. A quarta regra diz respeito à transição de idade progressiva. Essa regra ela é um pouco mais branda. São 30 anos para mulheres e 35 anos de contribuição para homens, né? Por essa regra, a idade mínima é 56 anos para mulheres e 61 anos para homens. Sobe meio ponto a cada ano a partir da validade da reforma. A mulher terá que completar 30 anos de contribuição e ter 56 anos de idade para se aposentar. E para aposentar a partir de 2020, a mulher ela terá que ter 56 anos e meio com 30 anos de contribuição. Quinta regra, o pedágio de 100%. Serão 57 anos para mulheres e 60 anos para homens. 30 anos para mulheres e 35 anos de contribuição para homens. Por essa regra, recebe-se 100% da média salarial e pronto.
não tem redutor, pois o cálculo ele favorece apenas algumas pessoas e foi criada para esse fim. Tá? Exemplo, um homem com 61 anos, ele terá que trabalhar mais 4 anos, que é a idade mínima, né? Trabalhando mais 4 anos como pedágio, totalizando 100%, ou seja, 4 anos adicionais, além daqueles que seriam necessários para estar cumprindo essa regra. Servidores públicos, 86 pontos para mulheres e 96 pontos para homens. A cada ano soma-se um ponto para alcançar as mulheres e 105 pontos para homens. Sexta regra. Essa regra é a regra do pedágio de 50%. Né? A partir da promulgação da reforma, para quem precisa de até 2 anos ou menos, né, para se aposentar pela lei antiga, pelo tempo de contribuição, para entrar nessa regra, o trabalhador ele terá que cumprir 50% do que faltava para se aposentar. O valor a receber será 60% de toda a média salarial, mais 2% para cada ano acima de 15 anos de contribuição para a mulher, mais 2% ao ano para o homem, acima de 20 anos de contribuição. Sétima regra, aposentadoria especial. Essa regra ela é bastante atroz, no sentido de perversa. Né? A idade mínima é de 60 anos para quem já exercia atividade, que precisava de 25 anos de trabalho, e para quem 58 para quem exercia atividade com 20 anos e 55 para quem exercia uma atividade que exigia 15 anos para se aposentar. Por exemplo, antes, um metalúrgico que começasse a trabalhar aos 20 anos, ele se aposentaria com 45 anos, né, sendo que o cálculo era feito sobre 80% dos maiores salários que ele teve ao longo da sua carreira, depois de 1994. Agora, ele terá que esperar até os 60 anos para poder se aposentar. Terá 15 anos a mais de trabalho, né, com a nova regra de cálculo, né, do benefício, que será menor do que seria antes, porque será a média de todos os salários recebidos. O prejuízo ele será enorme, além de ter uma aposentadoria menor, terá que trabalhar mais. A ideia é que não haja mais aposentadoria especial nesse sentido. A regra de transição para atividade especial. Essa regra por ponto de 25 anos no mínimo de atividade especial é mais 86 pontos. Ou seja, a pessoa que tiver 25 anos de atividade especial, ela se aposentará com 61 anos. Em alguns casos, pessoas que precisavam de 1 ano, elas terão que trabalhar mais 9 anos. Na regra de transição, para quem trabalha com amianto, que é de 20 anos e 15 anos para mergulhadores de profundidade, ou para quem trabalha em minas subterrâneas, ou seja, 20 anos de atividade especial mais 76 pontos. 15 anos de atividade especial mais 66 pontos. A mudança ela é brusca e difícil de ser preenchida, né? Esses requisitos, as pessoas que trabalham com eletricidade, por exemplo,
em que precisariam de 25 anos, ou pessoas com porte de arma, esse tipo de profissão não conta como atividade especial. Após a reforma, não será mais possível utilizar o tempo de trabalho em periculosidade para ajudar na aposentadoria, que era de 40% a mais do tempo. Pode ser que alguma coisa mude no futuro, alguma emenda constitucional seja criada, mas até então é isso que foi aprovado, isso que está valendo. Bom, as regras de transição para os servidores públicos, federal. Só quero fazer um adendo aqui, que os servidores públicos, municipais, estaduais, distritais, para esses serão feitas leis específicas, de acordo com a localidade. O servidor ele terá que procurar o órgão específico relativo ao seu vínculo para poder se informar. Mas essas informações aqui apresentadas sobre servidores públicos federal, elas servem de parâmetro, visto que as localidades, em geral, elas costumam acompanhar as regras federais. Então, como fica então as regras de transição para servidores públicos federais? 30 anos para mulheres, mais 86 pontos, 1 ponto por ano até chegar aos 100 pontos. 35 anos para homens, mais 96 pontos, 1 ponto por ano até chegar aos 105 pontos. Idade mínima 56 anos para mulher e 61 anos para homens. Em 2022, essa idade será 57 anos para mulher e 62 anos para homens. Mais 35 anos de contribuição. Como que ficaram as regras para os professores? Os professores, de certa forma, ganharam uma batalha bastante difícil, A reforma, ela trouxe algumas mudanças, mas menos daquilo que se propunha, tendo em vista que a oposição, assim como os movimentos sociais, as articulações políticas, elas trabalharam bastante forte nesse sentido, no que tange as mudanças nas regras para os professores. Então, como que ficou? São 57 anos para mulher e 60 anos de idade para homens, sendo que ambos terão que contribuir por 25 anos, exclusivamente, claro, desde que trabalhem em atividades de educação fundamental ou no ensino médio. Será preciso pelo menos 10 anos no serviço público, sendo 5 no cargo ao qual se aposentar. Os professores, eles também conseguiram nessa briga, bônus, seja no que diz respeito à idade, ao tempo, 5 anos e 5 pontos, em cada um, por tempo de contribuição ou idade, para todas as regras, inclusive as regras de transição que tratam de 100% de pedágio. Isso ainda não estava bem definido, mas no final bateu-se o martelo e ficou desta forma. Os policiais federais, que dizem respeito à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal, agentes penitenciários, socioeducativos, a idade é de 55 anos, com 30 anos de contribuição, para homens ou para mulheres, desde que cumpram 25 anos na mesma profissão.
Então teriam que trabalhar. As regras de transição para homens são de 53 anos de idade e 52 anos de idade para a mulher, e terão que cumprir um pedágio de 100% do tempo que faltava para se aposentar antes da reforma. O homem tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição e no mínimo 20 anos na mesma função, e a mulher 24 anos de contribuição e no mínimo 15 anos na mesma função. Os congressistas também tiveram modificações. Eles que às vezes conseguiam 2, 3 aposentadorias pelos anos de legislatura, que era muito reduzido em relação aos demais cidadãos civis, né? Agora terão que se aposentar com 65 anos, no mínimo, homens, e 62 anos, mulheres, respectivamente. Quanto à pensão por morte, antes da reforma, o recebimento ele era de 100% do valor, né? Essas regras mudaram bastante. Atualmente, 50% mais 10% por dependente, sendo que cada vez que um dependente ele sai, também é reduzido o cálculo da pensão a ser recebida. A aposentadoria, né, pelo LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Essa aposentadoria ela é feita para pessoas com deficiência ou doenças graves, né? Quanto a isso, nada mudou. Mínimo de 65 anos, seja para homem ou seja para mulher que não tenha condições de se autossustentar. Esse benefício é pago para pessoas que não possuem condições econômicas ou doenças graves, né, ou alguma deficiência, e é pago por 12 meses. Né? Lembrando que para pessoas deficientes ou com doenças graves não há limites em relação à idade. Aposentadoria rural, 55 anos para mulheres, 60 anos para homens, com pelo menos 15 anos de contribuição. Também, aposentadoria rural não mudou. Tentou-se mudar, mas conseguiram manter esses benefícios da forma que eram, até porque as pessoas que trabalham no campo estão muito distantes da realidade que nós vivemos, e em sua grande maioria a expectativa de vida também é muito maior, o desgaste com o trabalho que eles têm também é bastante diferenciado. Para concluir, né, para quem já tiver todos os direitos antes da reforma, poderá dar entrada sem prejuízo, mesmo depois da sua aprovação, comprovando que todos os requisitos eram preenchidos antes da reforma. A aposentadoria ela poderá ser feita com as regras anteriores, né? Isto acontece porque existe a lei do direito adquirido, e que a lei que é criada, ela não pode retroceder ao beneficiário. Antes, a reforma utilizada era de julho de 1994, né? A partir de outubro de 2019, né, passou a vigorar essa que agora, ao invés de 80% da média dos maiores salários, agora a média dos 100% do total contribuído, né, e o recebimento começa a partir, não podendo ser inferior a um salário mínimo, né,
e o aumento de 2% ao ano até alcançar 40 anos de contribuição, se homem, e 35 anos de contribuição se for mulher, aumentando 2% ao ano até 100% do salário. O benefício dado a pessoas sem condições de sustentar chama-se, entre outras siglas que existem, o BPC, mais conhecido como benefício de prestação continuada. É dado às pessoas em condições de miserabilidade, pessoas com mais de 65 anos que não têm condições de se sustentar, ou com deficiência física ou mental, né? Independente da idade. Ninguém irá receber menos do que um salário mínimo, como já foi dito. O salário mínimo é o piso de todas as aposentadorias. O teto atual ele é de R$ 5.839 e o mínimo de R$ 1.045, 60% deste salário. Eles tiveram regras de natureza política, ou seja, tiveram um tratamento diferenciado nessa nova medida. Mas isso não acontece em todos os países. Em muitos países, essas regras elas foram unificadas e os militares eles seguem as mesmas regras dos demais cidadãos. A aposentadoria do policial ela será integral, assim como também a pensão, né, para a viúva, diferentemente do cidadão civil, que vai deixar uma pensão de valor reduzido. E para finalizar, com essa nova reforma, quem entra no mercado de trabalho aos 16 anos, que em geral são os jovens, pobres, negros, homens, mulheres, de periferia e sem instrução suficiente, o tempo de trabalho ele será muito maior. Ademais, é preciso considerar que quanto mais tempo o indivíduo ficar desempregado ao longo da sua carreira profissional, maior será o tempo para se aposentar. Vale lembrar que a construção histórica de uma sociedade é feita pelas leis que os governantes deixam como legado. Sempre que as leis não favorecem a maioria, por um longo tempo terão que conviver com ela até que mude aqueles que as fizeram. Mas quando a sociedade, mesmo sentindo o peso das leis que a desfavorece, continua a mantê-los no poder, é impossível esperar mudanças de quem sempre agiu da mesma forma. Bom, por hoje é só, ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.